E aí, aqui é o Mad, do canal Mad Max, e nesse vídeo eu vou falar um pouco do que eu achei do filme Everybody's Everything, o documentário que conta a história do rapper Lil Peep. No momento em que você estiver vendo esse vídeo, esse documentário já estará disponível na Netflix. Então você pode ver o documentário e depois voltar aqui, ou você pode ver esse vídeo e depois ver o documentário, que não tem nenhum problema. Eu vou evitar contar algumas coisas que acontecem para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Bom, já faz um tempinho que eu assisti esse documentário, se eu não me engano foi em janeiro ou fevereiro, e eu reassisti mais uma vez para poder fazer esse vídeo. Eu sinceramente poderia descrever esse filme como um presente aos fãs e também uma introdução para quem não conhece o rapper e nem as músicas dele. Uma coisa que me agradou muito nesse documentário é saber que ele não é apenas um filme sobre a carreira do Lil Peep, mas sim um filme sobre a vida do cantor. Tanto é que o filme começa quando ele era criança ainda, então você vê filmagens dele criança. Você vai saber um pouco sobre a infância dele, sobre a adolescência dele, sobre os relacionamentos que ele teve, sobre a relação conturbada que ele tinha com o pai. Então, o filme começa muito antes do Gustavo se tornar o Lil Peep. E isso é muito foda pra quem é fã, porque são informações que antes você não tinha como ter. Um exemplo é a relação dele com o pai. Nós sabíamos, por fora que eles não se davam muito bem, mas nesse documentário nós entendemos o porquê. E inclusive tem um momento do documentário que a mãe dele conta uma discussão que ele teve com o pai que, mano, é muito pesado. E a gente entende muito mais do porquê que ele tinha tanta dor dentro dele. E a gente não sabia muito bem o motivo, de tanta dor sendo cantada nas músicas dele. E quando a gente sabe essas coisas, elas fazem muito mais sentido. Eu lembro quando o filme estreou nos Estados Unidos, que eu vi muitos fãs dizendo que depois do filme as músicas tinham um significado muito mais forte e que elas batiam de um jeito diferente em quem escutava. E eu ficava me perguntando se eu ia sentir a mesma coisa depois que eu assistisse ao filme, e eu posso garantir que sim, isso realmente é verdade. As músicas elas têm um peso completamente diferente depois que você assiste ao filme. Enfim, depois que você assistir esse filme, volta aqui nesse vídeo e comenta se você concorda com isso, se as músicas realmente ficaram mais pesadas, porque eu quero saber a opinião aí de quem também já assistiu ao filme. Falando um pouco mais da parte técnica do documentário, bom, eu não tenho palavras para descrever o quão bem montado que é muito bem feito, as transições são muito suaves. A impressão que dá é que o filme foi gravado enquanto ele estava vivo, de tão bem feito e natural que é. Os nomes por trás do documentário são nomes conceituados já nessa indústria de documentários e não é pra menos, cara. É realmente muito bem feito esse documentário. Ainda sobre a montagem, uma das coisas que mais me agradaram foi a adição do avô do Lil Peep como o personagem principal ao lado dele, digamos assim. Ao longo do filme, o avô dele vai narrando algumas coisas, alguns acontecimentos, e ele vai lendo algumas das cartas que ele escreveu pro Lil Peep. Isso antes do filme estrear, antes dele morrer, o avô dele escrevia bastante pra ele, escrevia várias cartas e tal. E aí ele vai pegando essas cartas e lendo ao longo do filme, e é muito emocionante, cara. Você vê realmente como que o Peep era muito querido. É bem emocionante em todas as cenas que o avô dele tá lendo uma das cartas. Em especial, a última carta que ele lê. É difícil assim você não chorar. É realmente muito bem feito, é muito criativo essa adição do avô dele como um grande personagem no filme. Então essa foi uma das minhas coisas preferidas nesse filme. A ideia foi muito boa e foi muito bem utilizada aí, essa ideia das cartas. Esse documentário pode ser bem legal, até mesmo para quem não conheceu o Lil Peep, porque você vai entender um pouco do porquê dele ter tantos fãs e do porquê a música dele ter sido tão diferente assim. Hoje pode não parecer tão original, porque você vê que muitos artistas estão fazendo músicas parecidas, mas na época era muito original. O jeito sincero que ele cantava sobre a dor dele era uma coisa que a gente não tinha visto ainda nas músicas, principalmente no hip hop.
E isso foi uma coisa, tipo, muito... Como eu posso dizer? Foi uma coisa muito inovadora. E hoje é normal você ver o rap se misturando com o emo, mas na época isso não era assim. Outra coisa que eu gostei muito nesse documentário é o momento onde mostra o impacto que o Peep teve sobre a indústria musical. Eles achavam que o Lil Peep ia estourar de um jeito que ele seria considerado talvez o novo Kurt Cobain, ou o Kurt Cobain desta geração. Então foi muito legal ver o quanto que eles viam o potencial nele. Inclusive, quando uma pessoa finalmente fecha o contrato com ele, ela senta numa mesa e fala assim pra ele: o quão grande você quer ser? Você quer lotar estádios? Então você vê quão grande ele teria sido se ele tivesse vivo hoje. Eu não acho exagero dizer que ele seria um Kurt Cobain dessa geração. Ele seria realmente muito lembrado. Ele seria aquela figura pop, assim, que seria muito lembrado e muito escutado durante muitos anos. Então é realmente triste, cara, quando você vê o quão longe ele poderia ter chegado. Mas enfim, você consegue ver até hoje o mainstream colhendo frutos do que o Lil Peep fez. Eu consigo ver vários artistas que hoje misturam o rap com o emo. Eu posso citar aqui de cabeça o Machine Gun Kelly no seu último álbum, que ele tem uma pegada realmente emo ali, emo com rap, o que é bem legal. Tem o Hella Sketch, que infelizmente já faleceu também, mas é um exemplo do quanto que a música dele inspirou uma gama muito grande de artistas. E com isso você pode até mesmo dizer que o Lil Peep fez algo histórico para o hip hop, que foi essa mistura de gêneros. Não que ele tenha sido o primeiro, mas ele foi o primeiro, na minha opinião, que foi tão longe assim, tipo, pegando um gênero completamente distinto do outro e juntando numa música só. Mais tarde, digamos que virou uma moda você misturar o trap com outros gêneros. A gente tem, por exemplo, hoje o Lil Nas X, que mistura o country, pelo menos misturou o country com o rap, né, naquela música Old Town Road, que fez muito sucesso. Então, tipo, tudo isso, toda essa mistura louca começou lá atrás, 2016, com o Lil Peep. Isso, tipo, é muito importante. E você entende, de um lado muito mais técnico, o quanto o Lil Peep foi foda no momento dele. Isso é muito da hora. Falando um pouco mais como fã agora, eu diria que esse documentário me fez sentir 3 emoções, 3 sentimentos ali enquanto eu assistia. O primeiro, por incrível que pareça, foi alegria, porque, como eu disse, no início do filme você vê muito dele quando ele era criança, e cara, não tem como você não sorrir por vários minutos quando você vê ele brincando quando ele era criança, quando você vê ele fazendo piadas idiotas, ele brincando, dele zoando. É realmente uma coisa que enche assim o coração de alegria dos fãs, cara, é muito legal. E depois, eu diria que o segundo sentimento é raiva. Você vê assim, quanto que as pessoas parasitavam ele, não tem outra palavra, é realmente isso, parasitavam ele. Você fica com raiva do quanto que eles cagaram pra ele quando ele tava, tipo, na merda. E você sente muita raiva disso, você sente vontade de fazer alguma coisa, mas você não pode fazer nada, você sente frustração. E por fim, você sente tristeza, né, porque o filme acaba quando ele morre. Então, aquilo realmente dói, cara, dói de verdade. Inclusive, tem uma cena que eu não vou dizer qual é, vou deixar aí pra surpresa de vocês. No final do filme, quando ele morre, mostra uma cena de uma certa ligação ali no telefone que, velho, não tem como você não sentir a dor, assim, quando você escuta aquelas palavras sendo ditas. E é realmente muito triste. Resumindo aqui a minha análise, a minha opinião, esse filme, pra mim, ele foi muito bom, muito bem feito. Ele foi realmente um presente pra quem é fã de Lil Peep, é muito bom. E também ele foi uma excelente introdução a quem não conhecia e que talvez depois do filme possa vir a se interessar pelas suas músicas. Antes de eu encerrar esse vídeo, eu vou comentar brevemente aqui 2 tretas que tiveram acerca desse filme. Então vamos lá. A primeira delas é envolvendo a Goth Boy Clique. Bom, em resumo, alguns integrantes viram o filme e foram no Twitter dizer que o filme fez de tudo para fazer a Goth Boy Clique parecer a vilã da história. Bom, a minha opinião é que não foi isso que aconteceu.
Eu acho que o filme documentou e relatou muito bem o que aconteceu. E sinceramente, cara, quando você vê o que aconteceu, não tem como você não considerar a Goth Boy Clique uma vilã da história. Isso foi uma coisa que as pessoas falavam assim muito antes do documentário existir. Os amigos mais próximos dele falavam isso. O McConaughey falava isso. Quem mais? A mãe dele falava isso. Então era uma coisa que já era dita há muito tempo atrás, bem antes de existir um documentário. Então eu realmente acho que fica difícil, cara, você defender a Goth Boy Clique. Eu acho que ela realmente foi aí uma das vilãs da história e uma das culpadas aí pela morte do Lil Peep. Não totalmente culpada, mas eu acho que ela teve sim uma parcela de culpa aí na perdição do Lil Peep. A segunda treta não é envolvendo diretamente o filme, mas sim o álbum de músicas que acompanhou o lançamento do filme. O álbum chama-se Everybody's Everything, o mesmo nome do filme, e eu vi muitos fãs reclamando, falando que o álbum não ficou legal, que não tem nada a ver com Lil Peep e etc. Bom, eu vou aqui fazer o papel de advogado do diabo e vou defender esse álbum. Eu acho que todo mundo vai entender depois de eu explicar, então vamos lá. Bom, esse álbum ele não é um álbum sobre músicas novas do Lil Peep. Ele é muito mais do que isso, ele é uma coletânea de músicas que passam por todas as fases da carreira do Lil Peep. Você tem, por exemplo, músicas que ele gravou em 2014, que foi quando ele começou a fazer música. E você também tem músicas que ele gravou pouco tempo antes de morrer, como a When I Lie, por exemplo, que faz parte do EP Goth Angel Senior, que ele gravou pouquíssimo tempo antes de morrer. Então você escuta assim cada parte da carreira dele num álbum só. Essa é a proposta desse álbum. Assim como o filme quer passar por cada fase dele, o álbum também faz isso. Uma coisa que eu achei muito, mas muito boa que foi mantida nesse álbum é o seguinte. Tem alguma entrevista que eu vi por aí, eu não vou me lembrar exatamente onde eu vi ou o que foi dito exatamente, mas eu vou resumir pra vocês. Tem uma história aí que o Lil Peep uma vez escutou uma música dele remixada, uma versão um pouco mais pop, e ele odiou, ele ficou criticando, falou que a música tinha perdido a essência, e essa história chegou em um dos produtores desse álbum. Então ele teve a ideia de manter todas as músicas exatamente como elas estavam quando o Lil Peep estava vivo. Então todas as músicas que você escuta nesse álbum estão em suas versões originais, sem nenhuma edição, tá lá no e cru para você ouvir, sem edições. Então o álbum tá muito fiel ao que foi o Lil Peep. Só que ele tá passando, como eu disse, por várias fases da carreira dele. Então você que conhece só, sei lá, os álbuns que ele lançou, o Come Over, parte 1 e parte 2, pode ser que você estranhe um pouco mesmo esse álbum. Mas acredite em mim, esse álbum é o Lil Peep escrito. Não tem outra palavra para descrever. Claro, eles poderiam ter pegado talvez algumas músicas, algumas escolhas melhores ali para algumas músicas, mas eu acho que não vem ao caso. Eu gostei muito da ideia desse álbum e sinceramente eu fiquei muito animado com essa ideia de manter as músicas em suas versões originais. Por quê? Porque uma coisa que estava sendo feita com o Lil Peep era mudar as suas músicas, remixá-las. Eles começaram a fazer isso no Come Over Parte 2, né, que foi o segundo álbum de estúdio dele. Eles remixaram todas as músicas para elas ficarem um pouco mais pop e terem mais audiência, terem mais números, né. E isso é uma coisa que o Lil Peep nunca faria. Eles fizeram nesse álbum depois que ele morreu, eu fiquei bem chateado com isso. E é muito bom você ouvir que eles pararam com isso. Agora, a partir de agora, basicamente, todas as músicas novas, entre aspas, que forem saindo, serão em suas versões originais. E sim, tem mais músicas do Peep pra lançar. Tem muita música ainda que não foi lançada. Tem boatos aí de que ainda nesse ano nós teremos mais um álbum, que talvez seria o último. E eu realmente acredito nisso. Eles estão mantendo essa tradição aí de lançar um álbum todo ano. 2018 eles lançaram Come Over Me Sober Part 2. 2019 eles lançaram Everybody's Everything. E eu acredito que eles vão manter isso aí e lançar mais um nesse ano, porque tem muita música para lançar ainda. Por incrível que pareça, muita música ainda não foi lançada. Muita música boa que tem potencial para ser hit ainda não foram lançadas. Então eu não acho que eles vão perder essa oportunidade de lançar mais músicas ainda. Em relação à data de lançamento, eu chuto assim que eles devem lançar 15 de novembro de 2020 no caso, porque foi assim que eles fizeram, né, com os dois últimos álbuns. Eles lançaram exatamente no dia em que ele completaria mais um ano de morte, né. Então acho que eles vão manter essa tradição de lançar 15 de novembro. Então vamos esperar pra ver, né, se eles lançam aí as últimas músicas que faltaram lançar, que são muito, muito boas. Então vamos só esperar, não tenho muito o que dizer por enquanto.
Enfim, gostei muito mesmo do documentário. Pra mim, foi realmente um presente pros fãs. É aquele filme que você que gosta vai cantar todas as músicas, vai ficar louco e vai querer mostrar pra todo mundo. É realmente muito legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e se inscrevam no canal caso você não seja inscrito. Faz um bom tempo que eu não posto nada aqui sinceramente eu ando meio desanimado. Mas eu tirei um pouco de ânimo pra postar esse aqui porque, né, tinha que divulgar esse documentário pra vocês, pra que todo mundo fique informado e assista o documentário lá na Netflix, beleza? Se você não me conhece, eu traduzo aqui algumas músicas do Lil Peep nesse canal. Tem algumas mixtapes completamente traduzidas aqui. E é isso, né? Quem se interessar, é só conferir aí no canal. Até mais e falou!